Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de ambientação aqui dentro do curso de Tecnologia IO-Link. Então a gente vai fazer a ambientação mais uma vez de mais um componente e eu vou dividir essa aula de ambientação em duas partes. A parte 1 eu vou falar sobre a geração de vácuo, como controlar o vácuo, e na aula 2 aí sim eu vou falar sobre este componente aqui, que é um gerador de vácuo da Festo, modelo OVEM HCE, com tecnologia IO-Link, obviamente, integrada. Então, vamos lá. O assunto ele é bem vasto aqui, né, em relação ao vácuo, é bem interessante, então eu vou começar explicando aqui como é que funciona a geração do vácuo. A geração do vácuo ela pode ser feita, né? A obtenção do vácuo pode ser feita através de geradores de vácuo ou através de uma bomba de vácuo. Então, o foco aqui dessa aula vai ser usando então geradores de vácuo. E qual que é o princípio da geração do vácuo? É o princípio de Venturi. Então, como é que funciona esse princípio de Venturi? Quando eu tenho um ar comprimido passando por um orifício, né? Aqui esse nozzle é um orifício, né? Esse orifício vai restringir a passagem do ar comprimido. O que eu tenho na saída aqui? Eu tenho um aumento da velocidade desse fluxo de ar. Tá? Então, quando eu tenho uma restrição, isso acontece com água também. Se você já foi molhar o jardim, né, com a mangueira, abre a água lá, está aqui com a mangueira regando o jardim. E aí você pressiona, né, fecha o orifício de saída da água, o que vai acontecer? Eu vou ter um jato veloz de água. Né? Então, isso é esse efeito. E um segundo efeito, né? Além dessa velocidade, eu tenho uma área de depressão aqui, ó, nessa região aqui, logo após o orifício. Então, aqui essa segunda imagem mostra isso para a gente. Eu tenho um orifício que faz a restrição da passagem do fluxo, eu tenho um aumento da velocidade e, por consequência, uma diminuição da pressão. E aí, se nesse ponto de diminuição da pressão eu colocar um orifício, né, eu vou ter uma geração de vácuo nesse ponto exatamente. Tá? Então, o que quer dizer vácuo? Vácuo não é ausência de pressão, vácuo é uma pressão negativa. Tá? Então, isso aqui é importante a gente ter essa noção disso. Né? Então, vácuo não é ausência de pressão, vácuo é uma pressão negativa. Tá? E aí, existem vários modelos e tipos de geradores de vácuo usando esse princípio, o princípio de Venturi. Então, esse aqui é um modelinho bem simples, né? E ele tem essa simbologia. Então, eu tenho a entrada de pressão, eu tenho aquela restrição do orifício, né? Mostrada aqui, eu tenho a saída de ar e no ponto da restrição do orifício eu tenho a tomada do vácuo. Então, aqui está mostrando essa simbologia, né? Então, aqui seria a entrada de ar, lá do outro lado a saída, e aqui no ponto central o ponto de vácuo, né? E aí, se eu utilizar uma válvula direcional, né, para jogar pressão aqui no meu gerador de vácuo, eu vou ter o vácuo sendo feito aqui. E aí, na ponta aqui, né, na saída aqui do gerador de vácuo, eu posso botar, no caso aqui, uma mangueira, e a mangueira vir para uma ventosa. Então, essa aqui é a simbologia da ventosa. Ventosas menores têm capacidades de manipular peças menores, ventosas maiores, quanto maior a área, maior a capacidade de força que ela pode fazer. Bom, o foco aqui não é ventosa, né? Então eu vou ficar aqui com o nosso gerador de vácuo. Então, esse aqui seria um sistema mais simples de manipulação, né? Então, seria uma válvula, o gerador de vácuo e a ventosa. Então, esse aqui seria o sistema mais simples. Aqui tem algumas opções de fazer a geração de vácuo, né, lá perto da ventosa, né? Então, eu tenho aqui a entrada de ar, aqui o gerador de vácuo, aqui a saída, né? Aqui também em linha, né? Então, eu tenho o princípio de Venturi aqui. Então, esse modelo em linha ele é assim, ó, entra pressão no P, né, e sai o vácuo aqui. Então, o vácuo está saindo na própria linha e o ar comprimido ele é expulso, né, digamos assim, ele sai do gerador através desses orifícios aqui. Ó, tá? Então, essa é uma outra opção. Aqui, algumas imagens de alguns sistemas, né, de geradores de vácuo próximos das ventosas.
né? Então aqui, esse aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma ventosa mais lisa, uma ventosa sanfonada, né? Eu tenho aqui um sistema com molas, né, para molas compensadoras, para compensar a questão da altura, né? Então, um sistema importante, né, que a gente visualiza bastante aí nos sistemas de automação, tá? Então, vejam que é bem simples, não tem nada muito de especial, digamos assim, né? Vamos lá. Aqui, dando sequência, né? Esse sistema que eu mostrei simples aqui, ó, ele realmente é muito simples, né? Então, só que assim, acaba que eu não tenho nenhum tipo de controle em relação ao vácuo, né? Por exemplo, quando eu colocar a ventosa na peça aqui para ser manipulada, eu tenho como verificar se a peça está presa pela ventosa ou não, né? Eu tenho como fazer isso. Então, esse é o sistema mais simples, tá? E aí a gente passa a trabalhar com sistemas um pouco mais complexos, né? Então, vamos lá. Vou mostrar um sistema um pouquinho mais complexo aqui. Vamos lá, eu tenho a válvula, eu tenho o gerador de vácuo, eu tenho a ventosa na ponta. E aí eu tenho outros elementos, né? Então, aqui eu tenho um silenciador, que é algo interessante, né? Na saída do ar, em vez de você jogar o ar, a pressão de ar para a atmosfera, isso gera bastante ruído, então é importante você usar um silenciador aqui, tá? Eu tenho aqui um outro elemento muito importante, que é um filtro. Então, esse filtro ele vai fazer a filtragem de possíveis sujeiras ou detritos, ou não vou usar a palavra detrito, né? Mas enfim, coisas que a gente não quer que entrem aqui no meu gerador de vácuo, que não entre, que ele vai sujar, vai trancar, né? Eu posso ter uma restrição do vácuo, né? E aí não vai funcionar. Então é importante você ter um filtro. E eu tenho aqui fundamentalmente um sensor de vácuo, né? Para saber se a peça está presa pela ventosa ou não, né? Então isso aqui é uma coisa muito importante, né? Então, se eu não tenho o sensor de vácuo, o que acontece? Eu tenho que ligar a válvula, esperar um tempo e aí fazer a manipulação, se eu estou falando de algo automático, né? E aí eu tenho que entender que a peça está presa, mas nem sempre ela pode não estar presa pelo vácuo, né? O vácuo, a ventosa pode não ter chego na peça, eu tenho várias situações ali, né? Então, aqui eu tenho alguns modelos de sensores de vácuo, né? Esse bem de cima aqui foi o primeiro modelo que eu tive contato, né? É um sensor de vácuo que a gente faz a regulagem da sensibilidade através desse parafuso aqui. Ele tem um LED indicando quando tem vácuo ou não, né? Quando a peça está presa ou não. E ele tem aqui um cabo, né? Com três fios, né? 2 fios de alimentação e um fio de sinal. Esse outro modelo aqui da Festo é um modelo de sensor de vácuo digital. Então você tem um botãozinho de edição aqui, ó. Então você coloca o nível de vácuo que você quer, você clica com o botão durante um tempo e ensina o sensor. Então ele tem esse método Titim aqui. Eu coloquei outros sensores de vácuo, aqui um sensor de vácuo da SMC, aqui um outro sensorzinho de vácuo também, né? E esse aqui de baixo, ó, ele é um sensor de vácuo, é um gerador de vácuo, aliás, ele é um gerador de vácuo, veja, tem um silenciador aqui, ó, na saída, com o sensor integrado já, né? Então, veja, eu tenho um sensorzinho integrado ao gerador. Isso aqui é uma coisa bem interessante porque ele fica mais compacto, tá? E continuando aqui a nossa aula sobre a parte de vácuo, né, sobre essa tecnologia, tem algumas aplicações que eu vou trabalhar com ventosas em paralelo, né? Por quê? Porque cada ventosa tem uma capacidade de carga. E aí, se eu vou trabalhar com cargas maiores, eu multiplico em vez de usar uma ventosa gigante, eu posso utilizar várias ventosas menores, né? Então, é muito comum isso, você vê um robô, né, na ponta lá do robô, várias ventosas para manipular as peças, né? E vejam que nem todas as ventosas são utilizadas, ó, tá? Então, essa foto mostra isso. Aqui eu tenho um outro sistema, né, com as ventosas maiores. Aqui, possivelmente, essa peça aqui, ó, seja uma bomba de vácuo, tá? Isso aqui deve ser uma bomba de vácuo, possivelmente,
Então aqui ele não usa gerador de vácuo. Essa outra aqui já possivelmente utiliza os geradores de vácuo. Tá? Então, para exemplificar essas ventosas em paralelo, eu tenho dois conjuntos aqui. Eu posso ter o gerador de vácuo, né, o gerador de vácuo, o silenciador, o filtro e o sensor de vácuo para cada ventosa, ó, individual para cada ventosa. Tá? E aí eu posso ter conjuntos aqui, dois blocos de válvula, né, duas válvulas, cada válvula acionando um conjunto. E eu posso ter assim também, eu posso ter um gerador de vácuo com maior capacidade, ó, vejam, um gerador de vácuo maior, e ele liberar o vácuo através das válvulas para todas as ventosas que estão em paralelo. E aí uma das vantagens é utilizar um sensor de vácuo apenas. Ó. Eu não preciso, que nem no outro sistema, no caso aqui eu tinha 10 sensores de vácuo, né? Então aqui eu tenho um só. E se uma ventosa falhar? Então, se isso acontecesse, por exemplo, eu não tenho um alinhamento com a peça, aí uma ventosa fica fora da peça, por exemplo, né? Que nem antes na figura mostrou lá. Eu vou ter a geração de vácuo, o ar vai entrar pela ventosa e o que acontece? Possivelmente o sensor de vácuo não vai captar esse sinal de que a peça está presa. Né? Então, esse é um dos problemas. Então, algo que a gente pode utilizar nessas situações é utilizar uma válvula de segurança. Então, essa válvula de segurança, né, vejo que ela tem um modelo que já tem até o filtro integrado nela. Tá? Então, essa válvula de segurança ela vai montada entre a região entre a geração de vácuo e a ventosa, né? E se por acaso, né, ele fala aqui, ó, se durante a geração de vácuo, né, a ventosa, o suction cup, né, a ventosa não estiver coberta, né, ou somente parcialmente coberta, o ISV, que é esse sensor que é essa válvula de segurança, ela automaticamente vai parar o fluxo de ar, vai parar esse fluxo. Olá, eu vim fazer a edição do nosso vídeo aqui e eu senti a necessidade de explicar um pouquinho mais sobre essa válvula de segurança. Então, o que acontece? Nessa imagem aqui, ó, eu tenho a imagem da válvula, né, da válvula de segurança e a ventosa está longe da peça. Então, nesse momento, eu tenho uma passagem restrita do fluxo de vácuo. Então, vai acontecer o vácuo, né? Ele vai permitir a passagem, porém é uma passagem restrita de fluxo. E aí, quando a peça encostar na ventosa, internamente tem um sistema mecânico que vai se movimentar em virtude do vácuo acontecer, né? E aí essa mola vai se movimentar e abrindo mais a passagem do fluxo do vácuo. E aí sim ele vai ter uma passagem de fluxo mais maior, né? E aí realmente succionando então a peça e segurando a peça. Então você tem, resumidamente, né, um fluxo de ar, um fluxo de vácuo, né, bem pequeno em todas as ventosas, e quando a peça encostar, o fluxo vai aumentar e aí sim vai segurar realmente a peça de trabalho. Então, é assim que é o funcionamento dessa válvula de segurança. E uma das vantagens, né, que ela tem, né, além de ter certeza que tem uma peça ali, né, digamos assim, a vantagem é você não ficar gastando ar comprimido, né? Ficar gastando ar comprimido, fazendo todo um fluxo ali de ar sem a necessidade. Ok? Segue o vídeo. Dando continuidade à aula, então, o seguinte, a gente já viu que a gente tem um gerador de vácuo com o princípio de Venturi, tá? E um sensor de vácuo para verificar quando a peça está presa. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante é eu soltar essa peça. Tá? Então, a gente comentou até agora a parte de gerar o vácuo, perceber que a peça está presa para poder fazer a manipulação. Mas depois que o robô ou que o manipulador chegar na posição, ele tem que soltar essa peça. E para soltar a peça, né, o que acontece? Eu vou
voltar para essa imagem aqui. Para soltar a peça, quando eu tirar a pressão aqui, né, do gerador de vácuo, o vácuo vai parar de ser gerado, né, e aí eu vou ter um aumento da pressão na linha aqui até o momento que a peça vai soltar. Só que esse tempo entre você tirar a pressão e soltar a peça, né, e o vácuo ser desfeito, digamos assim, né, até voltar à pressão atmosférica, você tem um tempo, né, tem um tempo ali. E esse tempo, a gente sabe que dentro da automação, né, o tempo de ciclo da produção é importante. Então, alguns sistemas possuem para acelerar esse tempo, né, de soltar a peça, usam um dispositivo, né, usam uma forma de você fazer uma ejeção de ar. Então, esse sistema de ejeção de ar, aqui eu tenho uma válvula de ejeção, e que ela vai dar um sopro de ar, ó, tá vendo? Então, quando ela é normalmente fechada, quando eu acionar ela, ela vai ter um sopro de ar para onde eu tenho a ventosa aqui passando pelo filtro. Tá? E esse sopro ele tem que ser controlado. Então, eu tenho aqui uma válvula reguladora de fluxo, ó, bidirecional, né? Então, eu regulo esse sopro aqui. Tá? Então, essa é uma coisa importante. E aqui, no caso, né, uma outra coisa legal aqui, ó, que eu tenho, ó, eu posso ter a válvula geradora de vácuo e a válvula de ejeção, vejam, ela pode estar dentro de um corpo de um bloco de válvulas. Então, no caso aqui, ó, é uma válvula tipo E, né, da Festo, então ela é normalmente fechada, ó, eu tenho o gerador de vácuo interno aqui, ó, né, quando vem pressão, ele gera o vácuo pelo princípio de Venturi e sai aqui, esse 3,5 é o escape. Vem pressão aqui, faz pressão, aliás, gera vácuo, né? Então, por isso que a mola está nesse sentido aqui. Então, quando gera vácuo, eu tenho a mola o orifíciozinho, né? A bolinha ali, ela vai contra a mola, então na válvula de retenção aqui, e o vácuo é feito. Tem o filtro, tem o sensor de vácuo. E aí, quando eu acionar a válvula de ejeção, vejam, eu dou um soprinho. Ó. Eu tenho uma válvula reguladora de fluxo aqui, controlando, então, o ar, e eu dou um soprinho. Para que serve essa válvula de retenção? Então, esse aqui é o outro ponto aqui importante. Vejam que, quando eu faço o vácuo, né, quando eu tenho o vácuo feito, então essa bolinha vai contra a mola, fazendo a sucção. Quando eu parar de fazer a pressão, eu vou estar com os dois pontos trancados, né? Então, esse ponto aqui está fechado pela bolinha aqui, e do outro lado, ele vem até a válvula, que também está fechada. Então, uma vez a peça presa aqui, fica toda essa parte aqui, né? Todo esse percurso aqui fica com o vácuo feito. Tá? O vácuo fica retido ali. Tá? Então, essa válvula de retenção, ela retém o vácuo aqui no sistema. Então, isso é algo importante, eu não preciso ficar fazendo vácuo todo o tempo. E aí, só que, claro, né, conforme eu posso ter algum pequeno vazamento na linha, ou a peça mesmo pode ter pequenos poros, né, e pode sair pressão, pode entrar pressão por ali, né, entrar o ar atmosférico, né, por ali, e aí eu perco o nível de vácuo. Então, eu posso estar monitorando isso pelo sensor de vácuo aqui. Baixou de um determinado nível de vácuo, eu faço o vácuo novamente. Né? Então, isso pode ser feito. Tá? E aí, finalizando a aula, no nosso gerador de vácuo aqui, nessa válvula, né? Nesse cara aqui, que ele é super inteligente, eu não falei nada dele ainda, mas olha só, olha que legal. Nesta válvula, nesse gerador de vácuo, eu tenho todas essas facilidades integradas num único item. Então, veja, eu tenho aqui alimentação de ar comprimido, né? Eu tenho duas válvulas, a válvula que vai ligar o vácuo aqui pelo gerador de vácuo, o gerador de vácuo está interno, eu tenho o silenciador interno também, e tenho aqui a válvula de ejeção, né, para dar aquele soprinho de ar, tenho a reguladora de fluxo aqui, essa reguladora ela fica aqui no frontal, na parte frontal aqui da válvula. Na próxima aula eu vou mostrar mais detalhes sobre isso. Eu tenho um filtro integrado, tenho o sensor de vácuo e a saída aqui para o meu conjunto de ventosas.
E tenho também, de forma integrada, a válvula de retenção. Ó. Tenho a válvula de retenção aqui. Então, essa válvula geradora de vácuo, né, a IO-Link, uma das funções dela é ter a função de salvamento de energia, de salvamento de ar comprimido. Então, ela não fica fazendo necessariamente vácuo o tempo todo. Ela faz o vácuo, quando chegar num determinado nível, para de fazer vácuo e fica monitorando o vácuo. Né? Quando o vácuo baixar de determinado nível, ele volta a fazer vácuo. Então, ele fica nesse modo aí de salvar energia. Então, legal, eu queria chegar até aqui para justamente mostrar todos esses conceitos aí e mostrar aqui para você que esse gerador tem todos esses recursos e todas essas facilidades dentro dele, dentro de um elemento só. Então, valeu, forte abraço.